Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Marcos capítulo 10, versículo 21. Agora chegamos à resposta de Cristo e observamos, primeiro, da advertência de seu defeito. Jesus disse-lhe, uma coisa te falta. Pelo evangelista Mateus, parece que esta parte da resposta foi dada a uma pergunta proposta, conforme Mateus capítulo 19, versículo 20. Todas estas coisas guardei desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Ele disse com confiança, todas essas coisas eu guardei. E Cristo disse, falta-te uma coisa. Na verdade, tomando os mandamentos em toda a sua latitude e amplitude de interpretação, ele queria todas as coisas. Como é que então que nosso Salvador diz apenas, falta-te uma coisa? Primeiro, porque teria sido teimoso convencê-lo de todos seus defeitos e, portanto, Cristo seguiria o caminho mais compendioso e insistiria apenas em uma coisa, o que bastava para mostrar que ele não era perfeito, como em vão sonhou. Se um homem se gaba de que pode pagar 100 libras, você o convence de sua penúria ao pressioná-lo a pagar o centavo, e ele não pode. Segundo, uma coisa era certa e acertaria em cheio, pois nosso Senhor conhecia seu coração e, portanto, decidiu tocar sua ferida privada e propõe um preceito que cruzaria seu querido pecado e, portanto, ele viria apenas com uma coisa, que o testaria até o fim. Homens que se estimam muito e ainda têm um ídolo secreto no coração serão submetidos a alguma prova especial que descobrirá plenamente sua fraqueza. Terceiro ponto. O que lhe faltava era o principal da lei, que era amar a Deus acima de todas as coisas. A essência da lei é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Agora, nosso Senhor, que tinha poder para testar seu amor de qualquer maneira que ele pensasse adequado, por esta injunção particular o prova em seu amor a Deus e ao próximo. Principalmente, ele o convenceria da falta de amor a Deus ou da idolatria espiritual, fazendo da riqueza seu sumo bom, seu principal bem. Esta foi a principal coisa que ele lhe falhou e a causa de suas outras falhas. E ainda assim Cristo faz de tal maneira que incorpora a outra parte do preceito, o amor ao próximo. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Quarto ponto. Porque o jovem errou por ignorância, Cristo não o tratou rudemente ou por meio de repreensão severa. Ele não avalia e o chama de hipócrita orgulhoso por dizer, tudo isso eu guardei, mas ele gentilmente o lembra de seu defeito. Uma coisa te falta. Palavra de uma leve condescendência para alguém que era tratável, e embora os homens sejam fáceis e ensináveis, não devemos usar de aspereza, mas convencê-los de seus erros usando toda a brandura e toda a condescendência. Como nós mesmos seríamos tratados se estivéssemos sob o poder do preconceito e de uma compreensão sombria. E também, desde que seja suficiente nessa cláusula, apenas aprendemos com a prática de Cristo aqui, quando temos que lidar com esse tipo de homem, 2 ou 3 coisas. Primeiro, que pecadores orgulhosos não devem ser acalmados em sua presunção, mas convencidos de seus defeitos. Uma coisa te falta. Lisonjear os homens em sua presunção é muito perigoso. Lucas capítulo 16, verso 15 vai dizer, vós sois que vos injustiçais diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, pois aquilo que é altamente estimado entre os homens é abominação aos olhos de Deus. Segundo ponto, que a maneira de convencê-los é representado suas principais falhas, algum pecado. Então Cristo tratou com este jovem e assim ele tratou com a mulher de Samaria, convencendo-a de seu pecado, que embora ela tivesse passado seu tempo no casamento com 5 maridos, ainda assim depois de tudo isso, comete adultério. João capítulo 4, verso 18 diz, você teve 5 maridos e aquele que você tem agora não é seu marido. Não devemos atirar nos versículos espaciais, mas convencer aqueles com quem temos que lidar dos pecados dos quais são mais culpados. Terceiro ponto, quanto mais nossas falhas atingirem profundamente os principais artigos de nossa obediência a Deus, maior será a nossa convicção e mais sentido deveremos ter de nossa condição diante de Deus. Amar a Deus acima de tudo é um artigo fundamental da aliança. Agora, quando estamos convencidos de que falhamos nisso e queremos amor, confiança e fé em Deus, não somos nada.
Portanto, esse tipo de defeito deveria nos fazer cuidar melhor de nosso patrimônio. Em segundo lugar, chegamos ao preceito, ordem e injunção de Cristo. E aí, primeiro, algo de particular preocupação. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Onde observar, primeiro, o dever, segundo, o motivo. Primeiro, o dever. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. O preceito que você vê é muito rígido e recai sobre o coração desse jovem que era viciado no mundo. Vá, sem demora, venda não uma parte, mas tudo o que você tem e dê, não aos seus amigos que podem ajudá-lo quando você estiver em apuros, mas aos ricos que não podem recompensá-los, mas aos pobres que de quem você não pode esperar nada novamente. Venha tudo o que você tem e dá aos pobres. Este conselho de Cristo eu irei primeiro explicar, segundo vindicar, melhorar para algum uso prático. Primeiro, explique até que ponto isso é um dever, pois a má compreensão desta frase encheu os mosteiros de monges e os desertos de anacoretas. A grande dificuldade é se isso é um preceito ou um conselho evangélico. Os papistas imaginam que algumas coisas são conselhos evangélicos, isto é, necessários para um tipo de vida mais elevado e mais perfeito que não são absolutamente necessários em si mesmos. Mas conselhos que aquele que pode recebê-los que os receba, conselhos de perfeição e não preceitos necessários. Não tratarei de coisas em geral, mas apenas no que diz respeito a este lugar, que entre outros é trazido para esta doutrina, mas em vão, pois as palavras aqui são executadas na forma de um preceito plano e absoluto, e não de conselho arbitrário. Cristo ordena-lhes que vá e venda tudo o que ele tinha, e elas são ditas em resposta à sua pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E no prosseguimento do debate entre Cristo e ele, quando ele perguntou: o que devo fazer? Cristo referiu à sua própria aliança, ou ao teor da lei. Tu esperas a vida eterna de acordo com a aliança das obras, cuja aliança exige assim e assim. Tu conheces os mandamentos. A isto o jovem responde: todas essas coisas guardei. O que me falta? Então disse Cristo: vai e venda tudo o que você tem e dá aos pobres. Nosso Salvador não iria contradizer seu próprio procedimento ao encaminhá-lo ao pacto de obras, nem de outra forma ele teria falado sobre o propósito, pois o jovem não perguntou como deveria atingir um estado extraordinário de perfeição, mas o que deveria fazer para ser salvo ou para obter a vida eterna. Portanto, Cristo não apenas lhe daria um conselho evangélico ou instruiria sobre um extraordinário estado de perfeição, mas também um dever necessário. Bem, então o preceito não é um preceito geral vinculado a todos os cristãos, pois então não poderia ser omitido ou negligenciado por nós sem pecado, ou sem um grande desprezo pela autoridade de Cristo. Sim, muitos pecariam se vendessem tudo, negligenciaram a família e se lançassem em armadilhas e tentações. Não há nenhuma ordem dada por Cristo a todos para fazê-lo, e esta ordem não obriga ninguém, exceto aqueles a quem foi dada. Há algumas coisas que são devidas a Deus, em virtude do dever geral que devemos a Ele. Algumas coisas, chamada especial, por chamada especial devem ser feitas. Tal foi esta ordem de Nosso Senhor, e o legislador tinha poder para julgar este jovem em qualquer coisa que considerasse adequada. Era uma ordem pessoal para julgamento, como a que foi dada a Abraão, que não deveria mais contestar, mas oferecer Isaque. Gênesis 22, verso 1 ao 2. Portanto, esta foi uma ordem especial dada a este jovem para descobrir sua hipocrisia e torná-lo sensível à sua doença. A lei não nos ordena vender tudo, mas a lei ordena-nos que estejamos prontos para fazer toda a vontade de Deus, custe o que custar, e condena aquelas afeições malignas a respeito e desordenados as coisas temporais que nos impediriam de fazê-lo. Segundo ponto, deixe-me vingá-lo, pois pode parecer aos pensamentos de algum de Nosso Senhor, tratou duramente esse jovem, submetendo-o a uma provocação tão severa. Um jovem rico vem até ele com tanto carinho, e ainda assim Cristo lhe ordena que venda tudo. Mas considere primeiro, tais palavras e pensamentos não devem ser ouvidos contra nosso soberano Senhor e legislador. E Cristo foi aqui como um legislador, o que os ebomimitas não podiam suportar, pois eles os possuíam apenas como intérprete da lei.
e, portanto, impedidos em alguma passagem para corromper essa parte do Evangelho. Cristo tem poder absoluto para comandar. Se ele ordenasse a Abraão que oferecesse Isaque, ele deveria fazê-lo, e os israelitas despojassem os egípcios, era lícito. Certamente então aquele que era o bom Senhor de todo poderia, com muito boa razão, ordenar que este jovem vendesse tudo. Segundo ponto, Cristo, que é a sabedoria do Pai, conhecia a melhor maneira de descobrir este jovem para si mesmo, e portanto toca a sua ferida privada para que, sendo sensível ao seu defeito, ele possa saber que sua concepção de ser perfeito foi apenas um sonho vão, e foi uma misericórdia para ele tirá-lo de seu sonho. Terceiro ponto, o preceito não era tão fácil, considerando três coisas. Primeiro, o que era exigido de todos aqueles que foram chamados de maneira especial para serem discípulos de Cristo, ou treinados para o ministério na companhia de Cristo e por meio especial conversar com Ele. Quando Ele chamou alguém para ser de sua família e para ser, por assim dizer, seus servos subalternos e assistentes constantes, eles deixaram tudo e o seguiram. Mateus capítulo 4, verso 19 ao 20. Ele lhe disse: sigue-me e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Suas redes, isto é, todas as suas propriedades, eles tinham menos a perder do que este homem rico, mas só podiam perder tudo. Aqueles que deveriam ser treinados para o serviço do Evangelho deveriam andar para cima e para baixo com Cristo e viver de maneira ambulacional e itinerante, sem qualquer residência fixa, e depois ir para o exterior e pregar o Evangelho em todos os países do mundo. A posse e a administração de bens terrenos, as coisas não eram consistentes com seu ofício. Portanto, ele queria que deixasse tudo e confiassem em sua providência, que sem seu cuidado e solicitude lhe forneceria o necessário para a vida presente. E se Cristo chamasse este jovem governante para o mesmo emprego, seria conveniente que ele lhe ordenasse que vendesse tudo. Segundo, considere que ela obriga todos os cristãos em voto, propósito e preparação do coração, embora não realmente a deixasse tudo e seguir a Cristo. Estes não são termos difíceis, se você considerar o que é exigido de cada um que será salvo. Cristo não esconde seus termos de ninguém, pois o que está aqui vende tudo e dá aos pobres, e tomar a cruz e seguir a Cristo é expresso pela abnegação. Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A abnegação, na verdade, implica isso mesmo. Todos nós, na preparação de nossos corações, devemos seguir a Cristo, destituído e privado de todas as coisas, e nos contentar em fazê-lo, se ele achar adequado. Terceiro ponto, o preceito não parecerá tão difícil se você considerar o estado daquele país que estava próximo da destruição. E essa foi uma das razões pelas quais os crentes daquela época venderam o que tinham e lançaram tudo em um banco comum. Atos capítulo 4, versículo 32. A multidão dos que criam eram de um só coração e de uma só alma, e nenhum deles disse que tudo o que eles possuíam era seu, pois eles tinham todas as coisas em comum. E a razão da ordem que Cristo dá em Lucas 12, 33. Vendei o que tendes e dai em esmolas, providenciei para você sacos que não envelheçam, um tesouro nos céus que não acabe, onde nenhum ladrão se aproxima, nem a traça o corrompe. Foi um proceder prudente, quando havia uma destruição tão geral sobre eles, que devemos, ao chamado de Deus, estar prontos para abandonar tudo o que temos no mundo. Aqui devo, primeiro, considerar quando Deus nos chama a abandonar tudo. Segundo, por que devemos fazer isso? Primeiro, quando Deus nos chama a abandonar tudo o que temos, tal preceito ou comando específico não podemos esperar agora. Agora Cristo ascendeu aos céus e nos governa, não por oráculo, mas por sua palavra, não pela sua presença pessoal, mas pelo seu Espírito. Mas ainda assim, em alguns casos, devemos abandonar tudo. Eles podem ser referidos a dois aspectos. Primeiro, quando Deus, por sua providência, nos reduz a uma condição pobre. Segundo, quando não podemos obedecer a nenhum preceito específico de Deus sem correr o risco de sermos desfeitos por ele.
Primeiro, quando Deus, por sua providência, nos reduz a uma condição pobre, seja para nosso castigo ou para nossa aprovação, então estamos dispostos e alegremente a abandonar tudo. Não é estranho ouvir falar daqueles que fluíram em riqueza e ainda assim, pela mera providência de Deus, foram reduzidos a uma grande necessidade. Nossas propriedades no mundo estão sujeitas a muitos perigos, pelas quais isso pode ser provocado, como incêndio, inundação ou depredações, por lesão estatal, falso testemunho, ou negligência de empregados, ou fiança de amigos, ou infidelidade de fatores, ou pirataria marítima, por esses e muitos outros meios semelhantes, que nossas propriedades sejam desperdiçadas e reduzidas a nada, e possamos ser levados a uma grande pobreza. Jó, o homem mais rico do Oriente, foi levado para sentar-se num montouro. Belisário, aquele grande capitão que por 2 vezes socorreu Roma e derrotou tantos inimigos, foi levado a implorar por meio centavo para sustentar sua vida. Agora devemos ter uma mente pronta, preparada para todas as providências, e esta é a verdadeira pobreza voluntária dos cristãos. Não os votos monásticos, mas esta disponibilidade para estar à disposição de Deus. Não deve ser procurado, mas não devemos ficar muito tristes se isso acontecer, mas humildemente concordar com a vontade de Deus e suportar a pobreza, se colocada sobre nós com uma mente constante e paciente. Jó, capítulo 1, verso 21. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor Deus e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo ponto, Deus ainda nos chama a abandonar tudo quanto não podemos obedecer a qualquer preceito específico de Deus, sem perigo de sermos desfeitos por Ele. Quando Deus, por sua providência, torna impossível preservarmos nossa fidelidade a Ele ou obediência a qualquer comando conhecido dele, sem sacrificar nossos interesses e nos separarmos de tudo o que temos no mundo, devemos cumpri-lo imparcialmente e fazer isso. Nosso dever, embora seja com a perda dos bens e da própria vida, Apocalipse 12, verso 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram suas vidas até a morte. Apocalipse 2, verso 10. Não temas nada daquilo que sofreras, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação de 10 dias, eu te darei a coroa da vida. E Moisés, com todos os prazeres e tesouros que ele desfrutava na corte de Faraó, passaram a ser prazeres do pecado, e ele não pode mais continuar lá sem pecado. Ele deixou tudo. Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 26. Pela fé, Moisés, quando já era velho, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo sofrer aflição com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado por um período, estimando o opróbrio de Cristo como maiores riquezas do que os tesouros do Egito, pois ele respeitou a recompensa. Nestes 2 casos, devemos vender tudo. Em segundo lugar, pelas razões pelas quais devemos fazê-lo. Primeiro, Deus tem direito absoluto a tudo que temos por sua própria eminência e prerrogativa. Ele é chamado de o possuidor dos céus e da terra. Gênesis 14, verso 19. Não apenas o Criador, mas o possuidor. Não somos senhores, mas apenas mordomos. Lucas 16, versículo 2 vai dizer: presta as contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mordomo. O mordomo deve estar pronto para desistir da propriedade quando o Senhor Supremo assim o exigir. Não temos domínio. O domínio e a soberania apenas dispensa uma dispensação e confiança. E quando o Senhor Supremo exige tudo o que temos, devemos voluntariamente entregar tudo em suas mãos. Tirarei meu milho, meu vinho, minha lã e meu linho, diz Deus. Oséias capítulo 2, verso 9. Cada um pode fazer o que lhe agrada. Deus não pode ferir a sua criatura, pois quando Ele tira essas coisas de nós, Ele apenas dispõe. O Senhor, da sua generosidade, nos comunica muitas coisas boas, mas ainda mantém o domínio delas em suas próprias mãos, para que possa dispor delas de acordo com sua própria vontade. Se Deus diz, guarde, você pode guardá-lo, mas se Ele disser, vá, vende tudo, quem é você, ó homem, que responda a Deus? Não somos proprietários absolutos e perpétuos e devemos nos separar dele quando o Senhor assim o exigir.
Não somos possuidores, mas administradores da sua vontade. Deus nos permite dispensar e usar essas coisas por um tempo para a sua glória e para nosso suprimento e o nosso, e para fazer o bem aos outros. E então devemos renunciar e desistir de tudo novamente, quando Ele pedir, ou tivermos o prazer de tirá-lo de nós por sua própria mão imediata ou por outros meios. Ele nos dá riqueza com esta condição. Segundo ponto, porque é impossível que sejamos cristãos se não viermos a Cristo com esta mente e resolução de abandonar tudo por nosso dever para com Ele. Tudo foi ratificado com nosso próprio consentimento. Veja Lucas capítulo 14, versículo 33. Todo aquele que não abandona tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Como abandonar tudo? Na verdade não, mas para estar pronto a abandonar tudo, se Cristo quiser. Cristão, quem quer que venha a Cristo, ele coloca a si mesmo e tudo que tem aos pés de Cristo. Sua vida, seus bens e terras, para serem usados e descartados como Cristo dirigir, e não para retomá-los, mas como Cristo permitir. E assim ele abandona todas as coisas, embora não realmente, até que Deus o chame para isso, mas preparado, em uma resolução completa para correr todos os riscos e extremos aos quais seu dever para com Cristo exporá. Esse cristão grande, para não ser visto, é realmente caro ser cristão, embora pareça o assunto mais barato do mundo, mas quem é cristão de fato faz uma renúncia total e absoluta de si mesmo e de tudo o que possui. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Marcos capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama algo mais do que a Cristo nunca poderá resistir no caminho do céu. Quando a profissão religiosa se torna barata e baixa, Deus envia alguns problemas para aumentar o preço, para que aqueles que irão pagar possam saber o que são. Uso 1. Para a reprovação de dois tipos. Primeiro, aqueles que não estão tão dispostos a se desfazer de uma pequena porção de seus bens, quando o Senhor precisa de algum suprimento deles, para seus servos e seus pobres irmãos cristãos. Eles estão tão longe de se contentam em se separar de tudo para a glória de Deus e o bem de seus irmãos, que estão atrasados e não se separam de nada para a manutenção da adoração de Deus e alívio dos pobres. Deve ser extraído e arrancado deles como se tudo estivesse perdido. Os homens agem como se seus bens estivessem à sua disposição. Oh, como habita neles o amor de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 17. Quem tiver o bem deste mundo e vir que seu irmão está necessitado, fechar-lhe as suas entranhas de compaixão, como habita nele o amor de Deus? Segundo ponto, repreende aqueles que se mexem e se contorcem e disputam seu dever, e todos os que tremem na cruz e evitam o sofrimento, ao passo que deveriam abordá-lo com a mente pronta. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Todos os que desejam fazer uma exibição justa na carne, eles o obrigam a ser circuncidados, apenas para que não sofram perseguição por causa da cruz de Cristo. Isto é, eles fizeram judaizantes para evitar problemas com os judeus. Embora não fossem culpados de uma apostasia total, ainda assim para se livrarem dos limites dos judeus, eles se submeteram a tal submissão maligna. É verdade que escapar do sofrimento por meios legais é ordenado. Mateus capítulo 10, versículo 23. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, para nos retirarmos quando vier uma tempestade, isto é ordenado. Provérbios 22, verso 3. O homem prudente prevê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e são punidos. Mas fazer qualquer coisa que prejudique a verdade, mudar e virar, e tudo para se livrar da cruz, isso é pecaminoso e proibido. Terceiro ponto, reprova aqueles que com tanta impaciência sofrem a perda de qualquer coisa exterior, seja pela providência imediata de Deus, seja pela violência dos homens pela profissão da verdade. Oh, isso não deveria acontecer, mas você deveria entregá-lo alegremente e voluntariamente a Deus. Levíticos capítulo 10, versículo 3. E Arão manteve a paz. Hebreus 10, verso 34. Vocês aceitaram com alegria a destruição de seus bens. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 30. Devemos lamentar como se não lamentei. Em todas as perdas e mudanças devemos mostrar que esperamos coisas melhores, e que nossos corações não estão aqui, e que temos tal estima por Cristo, que Ele é tão digno e tão necessário para nós, que deveríamos ficar felizes em segui-lo. Uso 2.
para nos pressionar a ter tal espírito que estejamos dispostos a nos separar de todos quando Cristo nos aceitar e quando o senso de nosso dever e sua honra exigirem isso de nós, esta parece ser uma lição difícil, mas para nos ajudar a aprendê-la, algo deve ser evitado e algo deve ser considerado. Primeiro, algo deve ser evitado, como? Primeiro, amor ao mundo e vício pela criatura. Devemos nos apegar às coisas exteriores, ou nunca estaremos prontos para abandoná-las por causa de Cristo. Se houver algum ídolo secreto em seu coração, Deus o trará à tona e o colocará à prova, quer você o ame mais e o seu ídolo. Agora o mundo é um grande ídolo para nos manter longe de Deus. 1 João capítulo 5, verso 3 ao 5. Este é o amor de Deus, que guardaremos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Sim, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A conexão entre esses versículos é a seguinte: quem guarda o mandamento deverá vencer o mundo, o que é uma grande vantagem para isso. Portanto, precisamos de um coração para cuidar de coisas melhores e desligar o coração do mundo, que é aquela fé que vence o mundo. Este preceito é difícil, mas é apenas para aqueles que estão casados com as coisas presentes. Portanto, o desprezo do mundo e das posses e riquezas dele é necessário para todos os que não naufragam na fé e na boa consciência, e se entregam incapazes de cumprir os deveres de sua santa vocação. Segundo, a desconfiança na suficiência total de Deus e a confiança nos meios é o que torna este preceito difícil. Aquele que não ousou confiar em Deus, certamente lhe será infiel. Aqui está o nosso perigo, repousando nos meios como se não pudesse haver suprimento senão das criaturas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Exorta aos ricos deste mundo que não sejam altivos nem confiem em riquezas incertas. Aqui está a grande desgraça dos homens. Não podemos ver como podemos estar tão bem sem amigos, riqueza, liberdade, favor, promoção e tais receitas por ano. Desejávamos estar do lado mais seguro e do lado da união. E é por isso que é tão difícil abandonar tudo e confiar somente em nós mesmos com a suficiência total de Cristo. E portanto, se você trouxer seu coração para isso, você deve fortalecer a fé na providência de Deus e fazer com que seu coração se apoie nisso, e não em meios inferiores. Confiar nele em sua palavra, então será fácil. Não é nada irracional que exijo de você, é apenas o que é devido a qualquer homem honesto. Especialmente se você já foi julgado por ele, você confiará nele em sua palavra, mesmo sem o pão. Portanto, você deve confiar em Deus, embora não possa ver nada além de nudez, pobreza e todo tipo de inconveniência. No passado, Deus não lhe faltou, e Ele lhe deu coisas melhores. E Ele lhe negará o pão de cada dia? Segundo ponto, algumas coisas devem ser consideradas, se você assim abandonar tudo pela descarga de uma boa consciência. Existe o direito de Deus e a nossa completa resignação. Quando aceitamos Cristo pela primeira vez, suponho que você tenha feito isso ou certamente não são cristãos. Nossa esperança no mundo vindouro, o céu vale alguma coisa, mas vou me concentrar apenas em duas coisas. Primeiro, outros abandonaram a riqueza por motivos muito mais mesquinhos, inferiores e mais insignificantes do que você é chamado a fazê-lo. Portanto, certamente você deveria abandoná-la por consciência de seu dever para com Deus. Anacroemente devolveu 5 talentos à Caixa Poli, porque estava muito preocupado com os cuidados em mantê-los, dizendo: não é honrado acima do cuidado acima. Essas coisas não valiam o cuidado dispensado ao mantê-las. Outro lançou a mar a sua riqueza, dizendo: Pereias nem me pedras, deixe-a perecer para que não me impeça de estudar filosofia. Não, os homens farão mais por sua luxúria. Quantos vendem tudo e por quê? Para servir a sua vaidade e luxúria, para continuar jogando, para agradar a carne, para que possam suprir seus excessos desenfreados e viver além de sua bússola, e as pobres concupiscências vis, que são irracionais e pelas quais Deus as condenará, farão mais com elas do que o amor de Deus conosco? Segundo ponto, considere o que você era e dentro de pouco o que você será. Quando você veio ao mundo, você estava contente com um berço, e quando você sair do mundo, você deve se contentar com uma sepultura. Jó capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, nu estarei voltar para lá.
1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Pois nada trouxemos ao mundo, e é certo que nada podemos levar embora. O que éramos? Viemos ao mundo indolente e desamparado, mas Deus fez provisões para nós e nos guardou até agora. Embora você tenha nascido de pais nobres, ricos e de grandes propriedades, esta provisão foi preparada para você por Deus, sem nenhum cuidado seu. E portanto, se Deus tirou alguma coisa de você, Ele deu a princípio, e Deus está onde Ele estava no início. Bem, e o que seremos? Isso tem uma grande influência. Certamente devemos estar nus novamente. A morte nos privará de todos os nossos confortos. Portanto, apenas nos separaremos daquilo que não podemos manter. E seria melhor fazê-lo do que aventurar suas almas, que devem viver para sempre. Portanto, não é irracional e difícil quando Cristo nos ordena a abandonar tudo. Chego à segunda parte do conselho de Cristo. Vá, vende tudo, mas ele não fica lá e dá aos pobres. Jogar fora riquezas como fez Crates, que jogou seus bens e dinheiro no mar, não é virtude, mas uma ambição vã. É melhor distribuir aos outros o que é supérfluo para nós. Nosso Senhor, nessa injunção ao jovem, não exige apenas a venda, mas também a distribuição ou liberalidade para com os pobres. A nota é um fim e uso especial para o qual os homens ricos deveriam empregar sua riqueza, deveria ser a ajuda e o alívio dos pobres. Primeiro, em geral, não é dar aos ricos, mas aos pobres. Cristo fala de festejar e receber uns aos outros, o que pode ter seu lugar e honra. Quando fizeres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que eles também não te convidem. Nenhuma recompensa seja feita a você. Mas quando fizeres uma festa, chama os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás abençoado, pois ele não pode recompensar-te, mas será recompensado na ressurreição dos justos. Lucas capítulo 14, verso 12 ao 14. E portanto, uma grande coisa em nossa festa deveria ser considerada aos pobres. As influências mais doces devem recair sobre o terreno mais baixo. Há muitos que até demonstram sua gentileza, mas não é tanto caridade quanto mercadoria, quando os homens demonstram respeito por aqueles que podem respeitá-lo novamente. Mas faça isso com os pobres que não podem lhe oferecer nenhuma recompensa. Segundo ponto, existem 3 tipos de pobres. Existem os pobres do diabo, que gastaram desenfreadamente seu patrimônio e se reduziram a trapos e a medicania por seu próprio desgoverno. Estes não devem ser totalmente excluídos da nossa caridade, quando a sua necessidade é extrema. Devemos dar algo ao homem, mas não ao pecado. Pode funcionar sobre ele, especialmente quando juntamos esmolas espirituais com esmolas temporais e os lembramos de seus pecados pelas quais se reduziram a tal necessidade. Novamente existem indigentes que vêm de país nobre pais pobres e vivem em condições pobres no mundo. Estes devem ser aliviados, sejam eles graciosos ou indelicados, bons ou maus, pois devemos ter bondade fraterna, isto é, para com nossos companheiros santos, e caridade, 2 Pedro 1,7. Adicione a bondade fraternal, caridade. Existe um vínculo comum de natureza entre eles e nós. Eles são a nossa própria carne. Isaías capítulo 58, verso 7. Para que não te escondas da tua própria carne. Depois há os pauperes cristos, que sofreram perda de bens por causa de Cristo, ou sendo pobres de outra forma, professam o Evangelho, conforme Romanos capítulo 12, versículo 13, distribuindo para a necessidade dos santos. E Gálatas capítulo 6, versículo 10. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente à família da fé. Existe uma ordem que Deus instituiu. Primeiro devemos cuidar de nossa própria família, pais ou parentes e filhos. 1 Timóteo 5, verso 8. Se alguém não cuida dos seus e especialmente dos de sua própria casa, negou a fé e é pior que um infiel. Então Deus nos fez mordomos de estranhos e forasteiros. Agora, entre os estranhos, aqueles que professam a mesma fé que nós devem ser considerados em primeiro lugar, especialmente aqueles que melhor evidenciam a realidade de sua fé
por meio de uma vida santa. Depois disso, devemos estender nossa caridade a todos os homens, conforme a ocasião for oferecida. Razão para isso: primeiro, Cristo os recomendou a nós como seus procuradores e representantes. Ele mesmo nada pode receber de nós, sendo exaltado aos céus, mas agora, para que não nos enganemos com a barato a Cristo, ele transferiu seu direito aos pobres como seus representantes, conforme Mateus capítulo 26, versículo 11. Vocês têm os pobres sempre com vocês, mas eu nem sempre. Ele os deixou sempre conosco para que possamos exercer nossa generosidade para com eles. Fingimos muito amor a Cristo. Se Cristo estivesse doente de cama, você o visitaria. Se estivesse na prisão ou necessitado, você o aliviaria. O que é feito a um destes é feito a ele. Mateus capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos digo que se o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Segundo ponto, é uma grande honra para nós sermos instrumentos da providência divina e da preservação para outros. Deus substituiu os pobres para receber a você e para dar, para que você esteja no lugar de Deus para aliviá-los e confortá-los. O Senhor poderia supri-los sem você, mas colocaria sobre você a honra do trabalho. É a maior semelhança de Deus. Nosso Senhor nos disse: mas bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Mais abençoado, isto é, mais parecido com Deus bendito. É uma misericórdia muito grande poder e estar disposto a dar. A fortuna não tem nada melhor do que ser capaz, e a boa natureza é melhor do que estar disposto. É a melhor coisa em uma grande propriedade, que você seja capaz de distribuir para as necessidades dos outros, e é a melhor coisa em um homem de boa índole que ele esteja disposto a dar. Uma verdadeira vantagem da riqueza é aliviar os outros. Nada mostra mais nossa conformidade com Deus. Lucas 6,36. Sede vós, portanto, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. É a observação de Crisóstomo. Cristo não diz: se você jejuar ou orar, ou se profetizar, ou se for instruído, você será como seu Pai Celestial. Mas se você for amoroso, se for misericordioso e distribuir as necessidades dos outros, então você será como Ele, ocupará o lugar de Deus e será como se fosse um Deus para Ele. Terceiro ponto, considere o lucro disso. Parece ser uma perda, mas é o comércio mais lucrativo do mundo. Infelizmente, distribuir aos pobres, espalhar os nossos bens, é como espalhar o nosso pão sobre as águas. Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias os acharás. Há tanto lucro nisso que é a melhor maneira de manter o que temos, de aumentar o que temos e de torná-lo confortável. Primeiro, para manter o que você tem, seus bens estão mais bem protegidos quando depositados nas mãos de Deus. Você fornece sacolas que não envelhecem. Muitas propriedades no mundo são destruídas por falta de caridade e entregues à fúria, depredação e despojo dos homens. Tiago capítulo 5, verso 2 ao 3. Suas riquezas estão corrompidas e suas vestes estão comidas pela traça. A vossa prata e o vosso ouro estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá a vossa carne como se fosse fogo. Segundo, para aumentá-lo, é comparado à semente em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Aquele que semeia pouco, colherá pouco, e aquele que semeia abundantemente, colherá abundantemente. O lavrador não ganha nada, mantendo consigo sua semente de milho. Quando você dá ao seu irmão pobre, é dito: o Senhor teu Deus te abençoará em todas as tuas obras, e em tudo em que puseres a tua mão. Deuteronômio capítulo 15, versículo 10. Todas as suas obras de liberalidade e misericórdia serão abundantemente recompensadas. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, calçada, sacudirá, e transbordante os homens vos darão. Veja como isso é expresso em muitas palavras, para atingir ainda mais nosso sentido, para despertar nosso coração estúpido. Mas acima de tudo, Provérbios 19, versículo 17 vai dizer: aquele que se compadece do pobre empresta ao Senhor, e aquilo que ele deu, ele lhe pagará novamente. Diz: se você quer ser o melhor comerciante, o melhor credor, você gastaria o seu dinheiro com a melhor vantagem, sendo realmente verdadeiros usuários. Emprestariam-no ao Senhor, os juros serão infinitamente maiores que o principal.
Nunca se ouviu falar de tal usura. E que melhor segurança do que a de Deus? Deus é um pagador seguro, e lhe pagará integralmente 100 por um, o que é uma usura da qual ainda não se ouviu falar no mundo. Você não pode esperar nada dos pobres, pois eles não têm nada para lhe dar. Mas Deus é o fiador deles, aquele que é o grande possuidor do céu e da terra, que nunca quebrou sua palavra. Você tem a mão e o selo dele para mostrar isso, seu vínculo nas Escrituras e seu selo nos sacramentos. Você dirá que são apenas palavras, mas aventure-se um pouco e tente. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me agora com isso, diz Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. O azeite da viúva, quanto mais corria, mais aumentava, e os pães se multiplicavam distribuindo, ao passo que, pelo contrário, se você deixar de dar, Deus deixará de abençoar. Terceiro ponto, você aproveitará o restante com mais conforto. Os poços são mais doces para dernar, então quanto mais você distribuir e dispensar para as necessidades dos outros, mais doçura e mais conforto você terá em sua prosperidade. Existem passagens terríveis nas Escrituras contra os homens ricos, sobre como é difícil para um homem rico ser salvo. É difícil para um homem de posição chegar ao céu, e não há maneira de nos libertarmos das armadilhas a não ser das esmolas. Lucas capítulo 11, versículo 41 diz: em vez disso, dê esmola das coisas que você tem, e eis que todas as coisas são limpas para você. Então, você poderá possuir uma propriedade com boa consciência, caso contrário, ela certamente será uma armadilha. Não, esta é a maneira de ter o conforto dito para sempre. Terás um tesouro no céu. Seja qual for a mudança que você fizer, não fique atrasado nisso. Prefira vender do que não ter para dar. Suas riquezas do mundo deixam você deste lado do túmulo. No entanto, todo seu ouro e prata, quanto você tiver, o uso deles cessará quando você for colocado na sepultura. Mas aqui está um tesouro que podemos ter no céu. O que é aquilo? O conforto dessas propriedades que gastamos caridosamente neste mundo. Lucas capítulo 16, versículo 9. Façam amigos das riquezas da injustiça, para que quando falharem eles possam recebê-los em habitações eternas. 1 Timóteo capítulo 6, verso 18 ao 19. Para que pratiquem o bem, para que sejam ricos em boas obras, prontos para distribuir, dispostos a comunicar, acumulando para si mesmo bom fundamento para o tempo vindouro, para que possam alcançar o eterno vida. Quarto ponto, a necessidade disso para sua conta. Não é uma coisa arbitrária se você fará isso ou não. Deus contará conosco um dia, ele lhe perguntará: o que você fez com suas propriedades? Se você semeou na carne ou no espírito? Todo o mundo será dividido nestas duas categorias. Infelizmente, que tristes contas eles farão quando tanto é gasto em pomba, tanto em prazer, em modas vãs, na bravura do vestuário, tanto em banquetes desenfreados e luxo, tanto em peças teatrais, em gabinetes de pilotagem, em esportes e outro tipo de coisa, e tão pouco ou nada sobre os pobres. Muitos gastarão liberadamente em suas concupiscências, mas dificilmente gastarão um centavo para o alívio de outro. Eles alimentarão seus cães e matarão seus filhos de fome. Consciência o chamará para prestar contas agora, muito mais quando você comparecer diante do grande Deus no último dia, quando o homem deve ser julgado e examinado quanto à sua vida. Seja uma grande vantagem saber de antemão as perguntas que lhe serão feitas. Cristo nos disse de antemão as perguntas que nos serão feitas. Mateus capítulo 25. Você se alimentou, você visitou, você se vestiu? Não há ninguém na prisão para ser visitado? Ninguém está com fome de ser alimentado? Ninguém está nu para se vestir? Não é. Você já ouviu falar? Você profetizou? Você comeu e bebeu na minha presença? Não, mas obras de misericórdia são produzidas, para que sua fé seja considerada louvável e honrada. Quinto ponto, a equidade disso em relação às misericórdias de Deus para conosco. Primeiro, temos tudo de Deus. Ele nos dá ricamente todas as coisas para desfrutarmos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Agora Deus exige seu aluguel e algum reconhecimento para si mesmo, como grande proprietário de toda a terra, de quem recebemos e de quem possuímos tudo o que temos. Agora, o aluguel que Deus exige é que algo seja dado e distribuído para o uso dos pobres.
quando os filhos de Israel trouxessem as suas primícias, com as quais os pobres e as viúvas fossem aliviados, deveriam fazer o seu reconhecimento. Deuteronômio capítulo 26, verso 9 ao 10. O Senhor nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, sim, uma terra que mana leite e mel, e agora eis que trouxe as primícias da terra que tu, ó Senhor, destes. Então, Davi em 1 Crônicas capítulo 29, verso 12 ao 14. Tanto riquezas como honra vêm de ti, e tu reinas sobre tudo, e em tuas mãos está poder e força, e na tua mão está engrandecer e dar força a todos. Agora, pois, ó Deus, te damos graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e qual é o meu povo, para que possamos oferecer tão voluntariamente desse tipo? Porque todas as coisas vêm de ti, e das tuas mãos te damos. E verso 16. Ó Senhor nosso Deus, todo este tesouro que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é todo teu. Certamente não recebemos tudo para nós mesmos, assim como o estômago não recebe carne para si, e o fígado não recebe sangue para si, mas para dispensá-lo para o resto do corpo. Portanto, somos apenas administradores e distribuidores do que temos, e não proprietários. Segundo, Deus teve pena do mundo perdido. As criaturas indigentes não têm tanta necessidade de alívio temporal como nós tivemos do envio de seu Filho por Deus. Entre todos os tesouros do céu, nada é mais excelente. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que embora ele fosse rico, por nossa causa ele se tornou pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Eles fazem parte de nossa oferta de agradecimento. Hebreus capítulo 13, verso 15 ao 16. Por ele, portanto, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. Mas não se esqueça de fazer o bem e comunicar-se, pois com os tais sacrifícios Deus se agrada. Depois de provar que Cristo era uma oferta pelo pecado, ele nos diz que é exigida de nós uma oferta de agradecimento. O que é aquilo? Louvor e ação de graça são um, e esmola é outro. Estas são coisas agradáveis aos olhos de Deus. Tudo isso é falado porque há tão poucos cristãos verdadeiros no mundo, quaisquer que sejam os respeitos fingidos que eles demonstram por Cristo. Infelizmente, muitos dos que possuem grandes propriedades, centenas por ano, ainda não têm coragem de ajudar seus irmãos e vizinhos pobres, mas são muito atrasados, cheios de rancor e reclamação quando dão alguma coisa. Quantos existem que são liberais em suas concupiscências, que podem gastar fazendas e senhorios inteiros em jogos, bebidas, luxo, processos judiciais, roupas caras e doar tão pouco aos membros pobres de Cristo Jesus? Esses homens acreditam que haverá um dia de julgamento, e um céu e um inferno? Ó, despertem-se, mas dê com base em um princípio correto. Não é uma oferta pelo pecado, mas uma oferta de agradecimento. E não dê por autoestima e para ser bem falado pelos homens, conforme Mateus capítulo 6, verso 1. Cuidado para que não façais esmolas diante dos homens, para ser desvistos por eles, mas deem obediência a Deus. E para o quarto, quanto você deve dar, isso não está definido, mas não semeie com moderação. Deus confia no amor no tempo do Evangelho, portanto não dê de má vontade. Abre a tua boca aos famintos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada homem conforme propôs em seu coração, então dê, não com tristeza nem por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. O melhor é o mel vivo, aquele que flui por si mesmo. Então a mirra que transpira da árvore por si mesma é muito preciosa. Ode prontamente aos pobres, para que você possa ter a bênção e o tesouro do Senhor no céu. Segundo, um motivo, e terás um tesouro no céu. Não te separarás dos teus bens, mas sim os trocarás por aqueles que são incomparavelmente melhores. Primeiro, há uma recompensa para aqueles que são fiéis à lei de Cristo, estão dispostos a pagar suas propriedades por ele. Não é descartado, mas bem concedido. Eles plantam sua semente aqui, eles terão sua colheita no futuro. Os pobres não podem recompensá-lo e, portanto, Deus irá. Lucas 14:14. Bem-aventurado serás porque eles não te podem recompensar, mas serás recompensado na ressurreição dos justos. Um copo de água fria é uma coisa pequena, mas não lhe faltará recompensa. Mateus capítulo 10, verso 42. E qualquer que der de beber apenas um copo de água fria a um destes pequeninos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Segundo ponto, esta recompensa é proposta para nos encorajar. Cristo não apenas nos instrui por meio de ordens, mas também nos atrai por meio de promessas.
há uma controvérsia sobre se podemos esperar recompensa. Digo que não apenas podemos, mas devemos. Quanto mais olhamos para o céu, melhor renunciaremos às coisas presentes. Terceiro, nossa recompensa no céu é chamada de tesouro, algo que não apenas responde ao que abandonamos por Cristo, mas o excede em muito. É chamado em Efésios 1,18, as riquezas da glória de sua herança nos santos. Teremos riquezas verdadeiras em vez de transitórias que não podemos manter por muito tempo, e riquezas eternas que durarão para sempre. Nosso tesouro no céu é mais precioso e mais seguro. Mateus capítulo 6, verso 19 ao 20. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões minam e roubam, mas juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Quarto ponto. Esta recompensa não está apenas nesta vida, mas na vida futura. O mundano é rico neste mundo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. O crente tem um tesouro no céu, que os gentios busquem as coisas terrenas, que não têm direito às celestiais. Pulseiras de cobre, contas de vinho, sininhos e ninharias semelhantes são valorizadas pelos bárbaros rudes, que são desprezíveis para nós. O uso e a valorização das coisas terrenas no mundo vindouro cessam, apenas mantém deste lado da sepultura. E, portanto, o grande negócio dos cristãos deveria ser transferir suas propriedades para o céu, para que pudessem recebê-las em troca ali. Pois, embora o uso deles cesse do outro lado da sepultura, ainda assim podemos ter o conforto dele para sempre.